aí, aqui é Gi Carvalho e esse é o canal Trajetória Trader. Se você ainda não é inscrito no canal, aproveita, já se inscreva agora e não esqueça de ativar o sininho para receber as notificações. E se você quiser fazer parte do grupo aberto do Telegram, tem o link na descrição e também não deixe de me seguir lá no Instagram, que também tem aí o link. Vamos falar do dia de hoje. Hoje o mercado ele pregou umas pegadinhas no início do dia, mas depois ele foi bem direcional, ficando até que, de certa forma, tranquilo operar para quem tem paciência de se manter no trade por mais tempo, porque ele não fez um movimento direto, foi aquele movimento mais picado, mais mastigadinho, lento, mas ele foi. Hoje, a minha primeira entrada foi no cruzamento no 8R, eu tenho feito menos operações pelos ranks menores, estou preferindo fazer nos maiores, mas hoje eu achei que era uma boa oportunidade, porque eu acreditava na direção de queda de hoje, quis já me posicionar, mas acabou me tirando mesmo antes de fazer a minha parcial. Então, eu fiz a minha entrada nesse primeiro cruzamento no 8R. Normalmente eu faço a parcial quando eu entro no trade, mas aquilo que eu falei, como eu acreditava que era um movimento hoje, que era um dia direcional de queda, eu falei, eu não vou fazer parcial porque eu quero pegar um movimento maior de queda. Só que até ele fazer essa queda, ele veio e me tirou primeiro, então eu não fiz parcial e acabei sendo estopada nessa primeira reversão. Aí depois disso eu esperei um pouquinho, ele ficou aqui mais consolidado, aí teve a abertura do avista, ele quase não mexeu, quase não fez nada, e a partir disso eu fui fazendo as minhas entradas, fiz essa venda aqui, fiz essa segunda também, e aí eu consegui ter um resultado, apesar de em alguns trades eu ter sido tirada na proteção, mas no geral eu consegui pegar os pontos ali, conseguir bater a meta do dia. Mas no 8R, os primeiros movimentos, eles foram curtos, foram movimentos ruins. Eu até coloquei lá no grupo do Telegram para facilitar identificar algumas entradas, porque a assertividade dos cruzamentos, ele é sempre maior quando você está operando já na direção do movimento. Se está fazendo um movimento descendente, você entrar nos cruzamentos de venda. Se está fazendo um movimento ascendente, você fazer entrada nos movimentos de alta. Eu até coloquei um exemplo nessa entrada aqui do 8R, que eu falei para o pessoal, falei, ó, é uma sugestão para vocês analisarem quando for fazer a entrada, porque facilita um pouco. Você, digamos assim, você vai eliminar um pouco do ruído ou da chance de stop. Então, eu acho que vai ajudar um pouco. Igual aqui. Não necessariamente analisar só os topos maiores, já que o 8R tem muito ruído, se você traça esses topinhos menores para fazer as suas entradas, você vai perceber o que? Aqui eu estou tendo um movimento de alta. Então, quando ele dá esse cruzamento aqui na venda, ele ainda está fazendo um movimento ascendente. Não é tão interessante, eu prefiro esperar ele começar a fazer um movimento descendente para fazer uma entrada com um pouco mais de tranquilidade. Significa que vai dar certo sempre? Não, mas a chance de você economizar alguns stops, ela aumenta bastante. Então, igual nesse caso, esse cruzamento aqui não era um bom cruzamento porque ele vinha de um movimento ascendente. Já nesse segundo, agora ele já estava vindo de um movimento descendente, ele começou a fazer topo mais baixo. Então, esse cruzamento aqui, ele já era um pouco mais interessante. Então, esse tipo de leitura, principalmente falando desses ranks menores que tem tanto ruído, porque senão você fica entra, vende o tempo todo e vira cassino, né? Então, é melhor você olhar um pouquinho dessa estrutura. É claro, isso nos ranks maiores fica muito mais claro, mas já ajuda um pouco aí para tomar a decisão de que qual trade você entra para ter uma assertividade melhor. E aí depois, todos os movimentos ele teria pago pelo menos o gain mínimo. E aí ele fez um movimento de baixa, que teoricamente quem pegou esse movimento de baixa todo dificilmente não teria pago a meta do dia, né? Se conseguiu se manter no trade, que é difícil, porque ele volta bastante, mas ele deu bastante oportunidade. E aí depois ele ficou aqui mais consolidado um pouco. E depois ele resolveu subir um pouquinho, bateu na VWAP, voltou e fez esse movimento de queda aqui. Inclusive eu peguei esse movimento de queda, eu saí há pouco, eu saí desse trade porque eu tava segurando ele o tempo todo, eu fui fazendo minhas parciais, tirei um contrato nesse pivô e ia sair com o último aqui, mas eu precisava gravar, né, por conta do horário, daqui a pouco eu tenho aula, eu ia me enrolar, não ia conseguir fazer o vídeo, não ia conseguir subir, eu falei, deixa eu sair dessa operação logo por uma diferença de dois boxes aqui, eu não saí da operação. Falei, não, já zerei e saí, mas consegui pegar todo esse movimento de queda aqui também. Então hoje o dia não foi tão bom quanto os dois últimos dias, que eu quase fiz 3 vezes a meta. Hoje eu consegui ali
a meta é um pouco mais e já deu um resultado muito bom. Mas hoje mesmo no 8R, com todo o ruído, o mínimo de análise conseguiria ter um resultado positivo, é claro. Aí tem uma questão de gerenciamento, né, a quantidade de trades que você consegue fazer dentro do seu gerenciamento. Mas a hora que você filtra esses ruidinhos, por exemplo, essas compras todas estavam muito próximas dessa média de 21 do 25, então eu não entrei em nenhuma. Então eu fiquei, digamos assim, apostando no movimento de queda, já que o macro era vendedor, então eu ignorei essas comprinhas aqui. Confesso que essa compra eu fiz, mas com uma outra análise, uma análise num renco maior, mas entrei também com a cabeça de fazer um trade mais curto, porque tinha VWAP logo ali em cima, então eu preferi entrar, nem fiz parcial, fiz um trade com um alvo menor de 200 pontos e saí, e aí na queda, que era a tendência primária, digamos assim, aí esse eu peguei o movimento todo de queda. Então hoje no índice, no 8R, teve muito ruído. Se a gente vai para o 11, um pouco menos de ruído, mas também dando as oportunidades de forma mais clara, com exceção esse ruidinho aqui, as operações todas também teriam pago, lógico, com exceção que a abertura também, né, que foi na abertura do à vista, que eu sempre falo que é melhor ficar fora nesse momento, que é natural ter uma volatilidadezinha ali na abertura do à vista, mas também teria pago bem e aquilo que eu falo, né, operar os rencos maiores é vida. Então, se você faz uma entrada nos rencos maiores, poxa, mas eu tenho uma entrada no dia. Ok, mas entre entrar no renco curto, tomar 4, 5 stops e fazer uma entrada assertiva, igual se você entra aqui no 20R, você fez um trade bom, e no pullback aqui você também teve a oportunidade de fazer mais um lindo trade. Então você sabe que serão poucas oportunidades no dia, mas geralmente essas oportunidades serão muito boas. Agora falando de mini dólar, hoje ele abriu com gap, ficou trabalhando aqui abaixo das médias e ficou com bastante ruído. Hoje eu confesso que, como eu comecei o dia tomando o stop no índice, eu foquei as minhas energias para ele. Então eu fiquei de olho nele para ver como que ia ser o comportamento, para eu conseguir ali atingir as minhas metas diárias. Então eu acabei nem fazendo nenhum trade no dólar hoje. Ficou bem consolidado aqui, mas ainda assim, para quem entra em cruzamento, esse primeiro teria dado stop, esse segundo teria pago um gain mínimo, esse aqui não teria dado stop, deixa eu ver, não teria dado stop, aí depois teria andado, e assim, ficou bem consolidado. Aqui embaixo não fazia sentido entrar na venda, que a VWAP estava na cara, então essas duas vendas eu não teria feito por conta da VWAP. Provavelmente essa compra eu teria feito, mas teria levado stop, e depois essa compra eu teria pago. Então hoje seria um dia ali com um resultado bem baixo positivo, dificilmente ficaria negativo para quem seguisse operando, mas hoje no dólar foi um dia bem consolidado, bem mais chatinho, não foi um dia muito bom, tão direcional não. E mais uma vez, né, como vocês sabem, eu adoro operar IRB, eu opero a IRB praticamente todo santo dia. Hoje eu fiz 2 trades muito bons nela, fiz as duas vendas boas aqui, ó, só que eu fiz pelo 8, não faço pelo 6. A IRB é mais arisca um pouquinho, então tem que acostumar com o ativo, porque ela se movimenta mais forte, então tem que acostumar com o ativo antes de sair operando. Então eu fiz essa primeira venda aqui, quando ela chegou no pivô eu fiz a minha parcial, ela voltou bastante, mas eu tinha feito a parcial, e eu continuei no trade e saí aqui no pivô de novo, aí eu saí dessa operação. Quando ela fez esse primeiro movimento de alta, eu optei por não entrar por conta do pivô. Até pensei em entrar nessa vendinha aqui de novo, mas eu só não entrei porque ela estava vindo de um movimento ascendente, então eu preferi ficar de fora. Aí depois, quando ela fez esse novo cruzamento aqui, já abaixo de tudo, eu falei, não, agora eu vou dar uma arriscadinha. Se ela segurar no pivô eu saio, mas ela foi direto, então eu consegui fazer 2 belos trades hoje na IRB. Hoje foi bem tranquilo, foi bem fácil de operar IRB. Então foram essas operações de hoje, eu espero que o resultado de vocês tenha sido bom. Aqui, como eu falei, se você ainda não está lá no grupo Telegram, eu não vou te garantir que você vai ter bons resultados, mas que você vai dar boas risadas, isso é certeza, porque nós temos lá de tudo, gente conservadora, gente arrojada, gente maluca, nós temos de tudo, dá para agradar todo mundo, porque tem todo o perfil de gente operando lá, e a gente dá boas risadas durante o dia. Então é isso, qualquer dúvida deixem aí nos comentários, um grande abraço e até o próximo vídeo.